Vamos lá. Então, continuando nossa aula de hoje, né? Continuando nossas aulas de ensaios não destrutivos, tá? Nós vamos estar falando hoje sobre partícula magnética, certo? Tá? Ensaio por partícula magnética. A gente já conversou, né, sobre ensaios por líquido penetrante, por materiais penetrantes, né? Já conversou sobre os dois ensaios estar fazendo parte, né, de ensaios que nós aplicamos à superfície, né, à superfície dos materiais, à superfície de materiais soldados, né, juntas soldadas, né, certo? E nós vamos dar continuidade. A história da partícula magnética é muito semelhante à história dos materiais penetrantes, tá? Surgiu lá em 1900 e tarará, né? Em 1914, tá? Começou em 1914, antes até, né? Antes até em 1868 tiveram assim o primeiro contato, né? Com o uso de magnetismo, certo? Tem a história aí das armas aí, na época da guerra aí, que o pessoal aproximou uma bússola, né, e verificou que em cima da bússola ali provocava um fluxo magnético, tá? No canhão ali, né, na boca do canhão, certo? Tá? E acabava mostrando, né, algumas descontinuidades através desse fluxo magnético. Então, até então, né, foi se postergando, né, e justamente no início da Primeira Guerra, ali, entre 1914 e 1920, né, que foi realmente tomando conta mesmo a história e foi surgindo realmente aí estudos sobre o uso, né, o uso da partícula magnética justamente para as necessidades aí das Forças Armadas dos Estados Unidos, ok? Tá? Então, é muito semelhante ao material penetrante, tá? Tem que surgir nas mesmas épocas e, inclusive, justamente a necessidade ali, né, de estar buscando aí alguns ensaios não destrutivos para fazer manutenção, reparo desses materiais aí bélicos, tá? Ok? Então, aqui, né, eu justamente abri um curso, vocês não têm esse curso, né? Então, o que está colocado para vocês é algo mais resumido, certo? Tá? Então, eu abri aqui justamente o conteúdo do curso, né? Falando sobre toda a história, né? Uma história mais robusta, né? Desde 1868 ao início de 1914, da Primeira Guerra, e na Segunda Guerra, que realmente as coisas tomaram realmente um rumo aí, certo? Tá? Então, aqui eu tenho toda a história. E aqui, justamente eu tenho aqui a imagem, né, de um equipamento, né, dos primeiros equipamentos, né, com magnetismo multidirecional, certo? Ok? Agora, no nosso dia a dia, né, nós usamos muito partícula magnética, justamente porque, como a gente falou na aula passada, sempre as normativas, né, sempre o código de fabricação está à frente e ele direciona, né, o ensaio que é necessário, né? Por exemplo, o uso em esferas, né, industriais, em vasos de pressão, principalmente em parques de vasos de pressão, né, é exigido, né? Então, sempre as normas, né, estão à frente, certo? E, lógico, isso é elaborado nos procedimentos. Os procedimentos normalmente é assinado por um profissional nível 3, qualificado ABENT, certo? Certificado ABENT. Partículas magnéticas. Aqui a gente está falando dos princípios básicos, nas quais aí nós utilizamos aí para buscar descontinuidades
superficiais e subsuperficiais, né? Em materiais ferromagnéticos. Então, a gente já tem uma limitação com relação a esse ensaio, né? Ensaio instrutivo. Por favor, feche os microfones, tá? Está dando contato externo. Por favor, feche o microfone. Está vindo contato externo, tá? Justamente em cima disso, né? Tá? Nós temos aí limitações com relação, pessoal, a esses materiais. A gente já viu uma aula, né, numa determinada aula, no início, sobre os materiais, aços carbonos, ligas e tudo mais, certo? E a gente tem uma limitação grande com relação justamente à aplicação desse ensaio. Então, eu não posso estar fazendo esse ensaio em materiais que têm aí uma porcentagem acima de 10% de cromo-níquel, que pode, né, pode ocasionar uma falha no ensaio, né? Ok? Mascarar o ensaio, porque eu não tenho totalmente um material magnético, tá? Ok? Principalmente, eu dou um exemplo aqui, com relação aos materiais que nós temos na indústria, né, que nós utilizamos, né, que são os materiais de alta liga, né, que são conhecidos como alta liga, que são os materiais aços inoxidáveis, né, austenítico, principalmente, que não é magnético, e o ferrítio ferrítico e o martensítico, que é levemente magnético. Então, nesses materiais, né, o campo de fuga não me permite ali que eu realmente consiga enxergar a descontinuidade. Então, eu preciso que esses materiais gerem um campo magnético, né? Justamente para me submeter ali ao ensaio de partícula, tá? Então, como que é o procedimento, né? O procedimento consiste, né, em submeter a peça ou parte dela, ou seja, né, se eu estou usando um equipamento manual, né, a técnica manual por yoke, né, certo? Então, eu vou fazer isso em parte, né, na região, certo? Eu vou promover aí, submeter a peça, esse campo magnético, em parte, né, daquela região ali que eu estou utilizando, eu estou em contato com o yoke, certo? Porém, nós sabemos, né, nós que temos uma certa experiência e um pouquinho mais, nós sabemos que nós podemos fazer também, né, por outra técnica, em toda a peça, tá? Em toda a peça. Então, eu posso magnetizar a peça, né, completa, certo? Por outra técnica, mas não é a que nós utilizamos no dia a dia industrial, certo? No nosso dia a dia industrial, nós utilizamos a técnica, né, com o uso de yoke, né? Yoke, certo? Tá? Com pernas fixas ou, né, ou movíveis, né, flexíveis, ali que eu consigo articular, pernas articuladas, na verdade, tá? Ok? Então, vamos lá. A região a ser ensaiada, né, magnetizada da peça, as descontinuidades existentes, ou seja, a falta de continuidade, né, daquela peça, do magnetismo, né, certo? Irá causar um campo de fuga, certo? E nesse campo de fuga, justamente a aplicação dessas partículas ferromagnéticas, né, eu consigo acumular uma aglomeração dessas partículas nesse campo de fuga, provocado por esse campo magnético, né? E eu consigo ali detalhar, né, geometricamente essa descontinuidade, se ela é um poro, né, arredondado, ou elíptico, ou se é uma descontinuidade linear, uma trinca, né? Então, é detalhado pela aglomeração dessas partículas, tá? Justamente provocada, né, por esse campo magnético. Ou seja, quando eu tenho uma quebra de homogeneidade desse material, né, gera esse campo e as partículas vão para dentro, né? É diferente, né, diferente do procedimento do LP, né, que eu
passo o material penetrante na superfície, né? Certo? E depois eu faço a limpeza e esse material já está dentro, ou seja, ele, com a capilaridade, ele penetra dentro da descontinuidade. Visualmente, se eu não passar o revelador, eu não consigo enxergar nada, né? Certo? Porém, né, no caso do ensaio por partícula, né, eu estou visualizando as partículas ali e o desenho, né, a imagem ali da descontinuidade. Lembrando bem, né, o ensaio por LP somente, né, em superfícies abertas, né, superfícies abertas, certo? Eu consigo realmente ter ali uma conclusão. No caso da partícula, né, como ela pode, né, como esse campo de fuga, ele pode gerar, né, e ter ali uma diferença ali, diferença de 2, 3, até 4 milímetros de diferença, dependendo, né, da partícula, dependendo de como está todo o procedimento tudo certinho, né, eu consigo detectar essa descontinuidade também, né, subsuperficial. Tá? Então, é essa grande diferença que eu tenho, né, dos dois ensaios, né? Não com modo operante, com os modo operante diferente, mas porém, né, o LP eu só consigo se estiver aberta a superfície, né, visualizar a descontinuidade, porém com a partícula não, tá? Mas eu lembro vocês, né, que o intuito é não ficar procurando descontinuidades subsuperficiais, e sim, né, estou ensaiando a superfície, seja de uma chapa laminada, né, de um tubo, algo assim, e também de juntas soldadas. Então, a intenção é ensaiar a superfície, ok? Tá? Eu trouxe o meu amigo Caio, né, Caio Novaes, tá, que é inspetor de partícula magnética, justamente para ele me auxiliar, né? Eu sempre estive perto desses ensaios, sempre estive ao lado desses ensaios, principalmente acompanhando os profissionais como o Caio, né? Certo? Aqui na IESA, em obra e tudo mais, tá? Mas eu pensei comigo em trazer um reforço, né? Um reforço, principalmente para as partes mais importantes do procedimento, porque eu não chego na peça e simplesmente já vou começando o ensaio, certo? Tá? Vamos lá. Então vamos lá, Caio. Primeiro, né? Como eu já até comentei agora há pouco, né? Então eu não chego simplesmente vou ligando o aparelho, né, na energia e já vou promovendo o ensaio. O que eu faço antes de iniciar o ensaio, Caio? Bacana, legal a sua pergunta. Boa noite a todos. O que Ouviu? acontece? Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? O que acontece contra o ensaio de partícula magnética? Antes de você realizar qualquer ensaio, alguns procedimentos, né, precisam ser cumpridos para que você tenha certeza de que quando você estiver ensaiando um cordão de solda, um equipamento, uma chapa plana, seja qual for o segmento, né, que você vai ensaiar, tudo esteja funcionando perfeitamente. Tanto o ioki quanto a sua solução, né, que você vai aplicar na superfície, que é a solução pelas partículas magnéticas, via úmida ou via seca ou fluorescente, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, a princípio, Claudemir, o procedimento é o seguinte: existe o bloco de massa, né, que você vai precisar usar o ioki para levantá-lo. É um bloco que pesa 5,5 kg e se faz necessário que você fique em média 10 segundos com ele içado, para você testar a força da magnetização do ioki. Né? Lembrando que o ioki ele é de corrente alternada, né? Não é de corrente contínua, é de corrente alternada, ele tem polos positivos e negativos.
e ele precisa levantar esse bloco por um determinado tempo, dependendo do ramo em que você for usar, né? O procedimento interno da empresa ou do equipamento vai te dar os parâmetros que você deve seguir. Feito isso, você vai fazer o teste da pastilha sensora, né? Que você coloca ali a pastilha na superfície onde vai ser ensaiada. Eu não sei se na sua apostila tem aí as fotos, Claudemiro, sobre das quais eu estou falando, mas dos equipamentos, pastilha sensora, o bloco, mas dá para você imaginar, é uma pastilha, uma moedazinha, né? Que ela é de face lisa, totalmente lisa, e é trincada propositalmente. E essa trinca ela está no interno da pastilha, visto que o principal objetivo do ensaio por partículas magnéticas é de detectar descontinuidades subsuperficiais, não é isso? Ao contrário do LP, que só consegue detectar superficiais. Como o Claudemiro disse, o IOC, há procedimentos que defendem até 6 milímetros abaixo da superfície, mas não se comprova isso, porque é uma... Olha aí a foto. Tá vendo a imagem aí, cara? Tô. 6 milímetros é muito, né? É bastante material para que um yoke possa alcançar, mas dizem, né, os estudiosos que já conseguiram. Eu, particularmente, peguei uma vez num flange de pescoço, né? O que aconteceu? O soldador pegou um flange lap joint e transformou ele. Soldou um nipple, e aí nós fomos fazer partícula magnética e eu peguei essa trinca. Ela tinha mais ou menos uns 30 milímetros de comprimento, e após a verificação, né, que nós fomos desbastando a trinca, ela foi se aprofundando, foi necessário fazer um ultrassom, e no ultrassom se descobriu que ela estava a 4 milímetros abaixo da superfície. Então, eu posso dizer que, comprovadamente, né, que o ensaio por partículas magnéticas ele tem esse poder de alcançar aí, lá abaixo da superfície até 4, 5 milímetros, dependendo do segmento, do material ou tudo mais. Então, voltando lá, você pega essa partícula, essa moeda, né, coloca ali entre as duas sapatas, né, do yoke, como vocês podem ver na foto, que eles são duas sapatas. O yoke nada mais é o que uma bobina, tá? É uma bobina elétrica que aí ela torna essa corrente alternada e cria um campo magnético circular. E aí você vai aplicar o penetrante, não, perdão, a partícula sobre a moeda e vai detectar a trinca. Se detectar a trinca, você sabe que a sua solução foi feita corretamente. Como é feita a solução? A solução você usa um tubo, né, decantador, onde você vai pegar 100 ml da sua solução, do que você preparou, por exemplo. São, em média, 9 a 10 gramas de partícula magnética por litro de água, correto? Então você faz uma preparação ali de 5 litros de água, vamos colocar 48, 47 gramas de partícula, e dessas 5 litros você vai recolher 100 ml, botar dentro do tubo decantador e deixar ele lá por um período de meia hora, correto? Nessa meia hora, ele vai ter que decantar de 1 a 1,2, se eu não me engano, milímetros de partículas. Estando dentro dessa faixa, a sua solução está ok. Você já pode usar ela para fazer o ensaio. Testou a partícula, testou o equipamento, está tudo ok? Aí você já pode ir ver a preparação da superfície, correto? Dependendo da superfície a ser ensaiada, ela vai ser esmerilhada ou limpa, né? Isso aí vai depender do material, da situação em que se encontra o seu tubo ou o seu equipamento que você vai fazer. Olha aí um teste aí, ó, de partícula aí, ó. Passou na foto agora.
Volta aí, Essa Claudemir. aqui? Essa aí é uma pastilha sensora. Ela não é arredondada, né? Mas ela é feito o teste para saber a sensibilidade se o campo magnético está atuando conforme necessário para se fazer o ensaio. Visto que você já fez a decantação, já levantou o bloco de massa, você sabe que a sua solução está ok e que o seu ioque está ok. Então aí agora você faz o teste do campo magnético, que é um campo circular. Tem a Correto? moeda também, né? Ficou claro? Tem a Olha moeda lá. também, né? Ixi, deixa eu ver onde está a moeda aqui. A moeda também é o mesmo esquema também. Indicativo também de campo Exatamente. magnético, né? Exatamente. Se você pode ver na foto aqui, essa aqui ela está mostrando a trinca, mas é só ilustrativo, tá? Não é assim, ela é completamente lisa e a trinca dela é no interior. Você pode ver na foto ao lado sobre que a trinca está lá mostrando o X, tá vendo? É aí qual padrão que é esse aí? Ó? Padrão indicado campo magnético. É que tem o padrão Petrobras, né? Igual o Padrão, bloco de... E isso, esse esse aqui aí, é o ASME, né? Esse aqui é o ASME, né? esse aí é o ASME, ASME ASME, seção, isso. entendeu? Somente É para outro, magnetização secular. Né? Esse é o exatamente. Castrol. Castrol, isso. Mas basicamente é isso aí, é o que precisa ser feito, os cuidados, né, serem tomados antes do ensaio. E também o teste do ioque é de 4 em 4 horas, tá? Né? Cada vez que você for interromper o ensaio e voltar, você precisa agir novamente de toda essa forma. Lembrando que você se você estiver fiscalizando, né, um ensaio, né, Caio? Você Sim, deve cobrar isso do inspetor, correto? do inspetor. Essa é a parte onde só o inspetor tem autoridade, né, para estar Sim. realizando, um inspetor qualificado. Nenhuma outra pessoa é autorizado, na verdade não é autorizado, é qualificado para Certificado. poder estar fazendo esses Certificado, né? procedimentos. Uhum. Exatamente. Tá. Então, eu tenho aqui, né? E aqui é o modo operante, né? Aí ele está mostrando o procedimento de como se deve fazer a sobreposição para que você possa garantir que toda a área foi ensaiada, né? Então, se você pega aí o ponto 1 e o ponto 2, por que, que ele está em X? Deixa eu explicar isso para vocês. O ioque ele é posicionado dessa forma devido o seu campo magnético ser circular. E a trinca, ela, nós não sabemos em qual direção ela pode estar. Então vamos lá. Como o ioque é feito por dois polos, positivo e negativo, e os opostos se atraem, correto? Ele cria esse campo circular para poder pegar a trinca na transversal do campo. Se você Vamos colocar o dizer que uma ioque trinca reto, esteja aqui, né? Ó, né? aí, Nesse sentido aqui, por exemplo, é isso. Certo? exatamente. Se você Aí eu não posicionar o vou. seu ioque na Se você posicionar o seu ioque na margem da solda, por exemplo, o ponto 1, tá vendo? No ponto 1, ele não vai pegar essa trinca que você colocou aí. Por quê? Porque o campo magnético ele está na mesma direção da trinca. Então ele vai passar rente e vai passar reto, correto? Se você, quando você Ok. fizer a parte do campo 2, que ele vai estar com o campo magnético ao contrário da trinca, o que vai acontecer? Polo positivo, polo negativo. E a trinca, quando ela rompe o material, ela forma novos dois polos, correto? Positivo e negativo. Quando você aplica o campo magnético e aplica a partícula, sendo que os opostos se atraem, as partículas magnéticas vão ser atraídas para dentro da trinca, formando a indicação. Esse é o princípio básico de magnetização. Correto? Então, nesse caso aqui, é o princípio, é o sentido do ensaio para Yoke, correto? Isso aí depende de uma série de fatores, tá? Se o cordão de solda for mais espesso,
você vai usar outra técnica de magnetização, na verdade de posicionamento, né? Não técnica de magnetização. Porque você precisa garantir que toda a região da solda mais 25 milímetros adjacentes sejam ensaiadas, correto? Se esse cordão de solda, por exemplo, de 10, 12 milímetros, né, que a gente tem por aí, você vai usar uma sobreposição diferente. Vai ensaiar ela na horizontal, vai ensaiar na vertical e vai ensaiar na diagonal, para que você possa estar cobrindo todo o campo. Porque o campo de magnetização de um lado não vai passar para o outro. Então você precisa, se você virar a página aí, eu acredito que vai ter essa ilustração de outros cordões de solda, ou de uma chapa plana, ou de uma solda em ângulo, né? Que tudo Sim, muda. deixa eu ver. A técnica de Deixa eu ver. a técnica de sobreposição É, vai depender do que você está procurando e do que você está fazendo. sim, sim. Eu vou dar um exemplo dessa imagem aqui, né? Tá vendo? A forma com que ele É, por, está fazendo, utilizando aqui, é, né? por Por exemplo, aí ele tem muitos vácuos, né? Você vê que tem essa peça, ela não é uma peça formal, né? Ela não tem uma forma nem circular, nem quadrada, nem nada. Então, você precisa ir movimentando o yoke de acordo com que aonde você vai aplicar a partícula, para que você possa criar um campo magnético aqui, onde ele está, por exemplo, ele vai pegar em cima, mas não vai pegar na lateral, correto? Depois vai ser Sim. necessário que ele mova o yoke para que ele possa pegar uma região maior. Isso é por isso que o yoke ele é de pernas articuladas, certo, pessoal? Você tem como movimentar ele, mexer com as pernas, mudar o formato da perna, né? Ela é toda articulada, ela não é somente reta assim, não. A distância Deixa eu entre dar uma uma olhadinha perna aqui, e outras outra. imagens aqui, ó. Olha aí, por Vou exemplo, ele dar. abriu a perna, tá vendo? Por que, que ele fez Sim. isso? Porque é uma superfície arredondada. Então, ele precisa garantir que as sapatas fiquem 100% aderindo à superfície da peça. E ele não está ensaiando um cordão de solda, ele está ensaiando uma chapa Ó, plana, não é isso? ó. Então, aí É ele isso. mudou a É. peça. Não, é um tubo, né? É um tubo circular, né? Observe que É a um tubo perna ficou circular, bem, mas ele está bem fazendo um ensaio geral, né? Ele não está só no cordão de é, solda. Ele não está no está solo de solda, ensaiando a parede do tubo. E isso é muito certo? usual em dutos, né? Eu já trabalhei muito Sim. com gasoduto, e no gasoduto se faz muita partícula magnética no tubo todo, para que possa, né, garantir que a integridade física dele seja mantida. Aqui, justamente, eu tenho um tubo, né? Certo? Na verdade, é um eixo, né? É um eixo. Com certeza, ele está ensaiando o eixo inteiro, né? 100% do eixo, correto? Positivo. É, e eu tenho também, a gente tem aqui a imagem aqui de uma chapa, né? De uma solda, né? Na verdade, né? Em que ele está. Olha aí, veja bem como que ele articulou as pernas do yoke, para que ele pudesse alcançar uma magnetização nesse cordão de solda. E que também ficasse o yoke, né? Rente, né? Rente aqui, né? Neste caso aí, ele Colado, está fazendo colado, um ensaio ele está fazendo um ensaio via seca, né? Partículas via via seca. seca, não é Via via seca. úmida como os outros exemplos. Devido à posição até da peça, né? Plana, né? Aí depende do que ele está procurando, né, Claudemir? É a sensibilidade do ensaio que é definida pelo que você procura na hora de fazer o ensaio. A via Sim. seca, por exemplo, ela é mais usual em equipamentos de alta temperatura, porque a via úmida, ela só é permitida você fazer ensaio, ela só tem eficiência até 57 graus centígrados, né? Passando disso, você precisa usar a via seca. E a via seca, ela suporta até 315 graus centígrados. Vamos supor que você vá fazer um ensaio num equipamento em funcionamento, né? Que não pode parar.
E o gasoduto, por exemplo, é um exemplo, que não para, eles não param para fazer o ensaio, né? Você Sim, vai para a linha, fazendo. né? E dependendo da linha, geralmente oleoduto, essas coisas são temperaturas baixas, né? Então você usa a úmida Sim, mesmo. Mas quando você for fazer um ensaio em um equipamento em operação ou de alta temperatura, pede-se que você use a partículas via seca, né? Que é o que ele está usando aí. Porque ela suporta até 315 graus Fahrenheit, né? sim. Graus Celsius, É o 600 certo. graus Fahrenheit. Então, Tá, através essa é uma das formas, né, na qual são usadas para definir qual a técnica do ensaio que você vai usar, seja ela via seca, via úmida ou até mesmo fluorescente. isso normalmente é o equipamento que me dá uma direção para isso, né? Certo? Para a O escolha que da vai te técnica. exatamente, o que vai te direcionar para a escolha da técnica do ensaio é as condições reais, né? O ambiente onde você está. Se você vai fazer um ensaio no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, onde é uma região fria, dificilmente você vai conseguir secar uma tubulação que esteja exposta à superfície. Então, não tem como você fazer um ensaio via seca do lado de lá, não é isso? Se você vai Sim, fazer um ensaio no Pará, por exemplo, que é onde é um lugar de altas temperaturas, e você não conseguir resfriar o seu equipamento abaixo da temperatura ambiente, então você usa um via seca, correto? Para que você sim. possa obter um melhor resultado na acessibilidade do ensaio. Legal, legal. Então, a parte com relação à sensibilidade do ensaio mesmo, então, depende a técnica e o material, é isso? Positivo. É uma série de fatores que são analisadas, né, no momento do ensaio, Sim, na hora em que você vai determinar qual é o procedimento que você vai usar naquele determinado equipamento, o ambiente, pressão, né? Pressão do sim, equipamento, temperatura, se é um equipamento novo, se é um equipamento remanescente, se é no interior de um vaso de pressão, por exemplo. Né? No interior de um vaso, por exemplo, você não vai usar uma técnica via colorida. Você vai usar a fluorescente. Por quê? Porque é mais difícil de você adquirir uma iluminação plausível para que você possa detectar as trincas. Né? Você precisa de no mínimo 1000 lux para que você possa ter um bom visual da superfície da solda. E no caso da luz ultravioleta, que é no ambiente escuro, você é necessário no máximo 20 lux. Né? 20 lux. Então, o que, 20 que lux. Seria acontece? meio úmido, né? Aí você opta pela partícula magnética fluorescente, que, por sinal, é a mais sensível de todas elas, né? Onde você consegue visualizar com mais facilidade as descontinuidades na superfície da peça. É mais sensível, na verdade, né? Exatamente. É mais sensível ao olho humano, né? Vamos A dizer olho assim. humano. Isso, Porque se você for fazer em qualquer uma das técnicas, a trinca vai estar lá, correto? Porém, sim, você não vai conseguir uma boa visualização e pode a sua falta de recursos, né, pode te sim. Pode mascarar o ensaio. prejudicar. Pode mascarar. É isso aí. Bem como equipamentos remanescentes, né? Você pode perceber que em paradas, quando tem paradas para você poder ir ver a integridade física dos equipamentos, geralmente é usado a partícula magnética via fluorescente, devido à sensibilidade de que você possa ter dependendo do ramo, né, do que tinha dentro daquele equipamento, que você Sim. não consegue, por exemplo, remover aquela crustação, aquela coisa toda, né? Sim. Às vezes é feito escateamento, às vezes é feito esmerilhamento, e há locais que Até o próprio impossibilitam você. produto, né?
Exatamente. Até o Então, tem próprio produto locais que armazenado pode mascarar a região. Você não consegue uma limpeza, né? Superficial, você né? não consegue uma Legal, né? limpeza total superficial. Então, aí você usa a partícula magnética via fluorescente. Caio, você já fez partícula magnética em caldeira? Parte da caldeira? Espelho da Já. caldeira? Eu já fiz partícula magnética nas paredes da caldeira total. Né? Quando desmonta a caldeira, tira os No tubulão, componentes tubulão. internos. A parte do tubulão. Exatamente. O É, espelho também? como que chama? Nas serpentinas, né? Não tem as Não sei. serpentinas internas de calor, Sim, aquelas que ficam nas paredes da caldeira? É ali que é sim. feito o ensaio. Ok. Vaso de pressão, você falou com integridade. Integridade tem a ver com IR13, correto? NR13. Normalmente, quando a gente está falando de integridade, a NR13 está envolvida com relação a isso, né? Exatamente. A NR13 ela vem para defender e definir todos os ensaios que devem ser feitos naquele equipamento, devido ao tempo de uso, ao tempo de garantia que se foi dado para ela. E aí, por exemplo, se você encontra uma trinca lá, um equipamento que tem 50 anos de garantia, né? A cada 5 anos ele é aberto para ser feita essa verificação. E vamos supor que você encontrou uma trinca lá de 3 milímetros, que esteja a, sei lá, 4, 5 milímetros de profundidade. Essa trinca ela não vai ser retirada, dependendo do procedimento e da exigência do cliente, correto? O que vai Sim. acontecer? Ela vai ser avaliada pelo um corpo Profissional técnico, né? pH, pelo pH, Ela na vai ser verdade. avaliada, isso. E aí vai ser monitorada. Os relatórios ficam armazenados para que na próxima vez que ele for aberto, daqui 5 anos, vamos ensaiar novamente o mesmo local e ver a propagação dessa trinca. Se ela não se propagou, então ela não vai ser mexida, não vai ser removida. Dependendo da propagação, dependendo da medição da espessura que é feito, né? Que as paredes estejam muito abaixo do que quando era novo. Aí Espessura, né? sim exato, aí é onde que é decidido se troca o equipamento, ou se troca parte dele, ou se é um cordão de solda, se desmancha aquele determinado, aquela medição, né? Ali 1 metro para lá, 1 metro para cá, se determina como que faz para que É um aquilo não mapeamento, se na continue verdade, se né? É um repetindo. mapeamento, na verdade, né? Eu falo assim, após o mapeamento que você detecta que essa trinca esteja se propagando, tem que eliminar ela de uma certa forma, correto? Se não der Sim, para eliminar ela local, então se determina uma área, né, na qual a solda vai ser removida e feito um novo cordão de solda. entendi. Reparo, né? É isso aí. Exato. Me explica essa imagem aqui, Caio. Já fez uso já ou não? É pronta? A partícula pronta, é isso? Exatamente. Existem Nós vários tipos compramos, de então, partículas. pelos fabricantes, é isso? Exatamente. É a Metal Check que tem esse produto aí que já vem, não é a granel, né? Ela já vem pronta. Bem Quando é pronto. que você vai usar isso aí? Você pode perceber que ele está fazendo um ensaio em um equipamento relativamente novo, né? Porém, o yoke dele é diferente, tá vendo? Já é um yoke de outra espécie de magnetização. Essas partículas eu já usei, mas ela é preta. E aí, no caso aí, parece que na aspersão ela é meio clara, né? Sim, Mas o que acontece? Ela é escolhida devido ao ambiente, né? Porque possa ser que ele está ali dentro de um equipamento onde ele não conseguiu levar, né, o recipiente da partícula maior. E aí ele é escolhido por aí. Mas não é um recurso muito econômico, né? Dificilmente você vai usar uma partícula pronta devido ao alto custo dela, entendeu? sim. Que é o que mais conta, né?
hoje Na em verdade, dia aí você faz a escolha a granel, na verdade, né? faz a granela, a partir da solução que você prepara, né? Onde você compra o pote de partículas magnéticas. Partícula magnética nada mais é do que o aço, né? Um ferro, o aço carbono reduzido a pó, correto? Isso aí Correto. é por isso que precisa da água. A água é só um veículo. A água não causa efeito nenhum no ensaio, ela só é o veículo para levar as partículas, né, magnéticas até a superfície. Só que E você, lembrando que se a gente for colocar a partícula só na água, o que vai acontecer? precisa de colocar o emulsificador, né, que é para inibir a formação de espuma e você ter uma decantação melhor do produto. Só na Você água, consegue você não vai, misturar, né? você vai misturar, mas só na água você não vai conseguir fazer com que ela se torne uma mistura um pouco mais homogênea, né? Se você Sim. colocar a água e a partícula, facilmente ela vai decantar e aí você não vai ter um bom resultado na hora de fazer o seu ensaio. Olha essa imagem aí, que legal. O tanto de É, que o yoke ele pode nos dar, né? A quantidade de formas que a pernas articuladas do yoke nos permite usar, faz com que esse ensaio também seja escolhido devido à geometria da peça, né? sim, Porque no sim. caso dele aí, ele, né, você vê que ele está fazendo E o como tipo. importante é que o yoke fique, a base do yoke, né? Ela fique colada à base da superfície, correto? 100%. Apoiada, né? Apoiada. As 100%, né? sapatas Para elas precisam ter estar realmente. 100% apoiadas na É. superfície para criar um campo magnético com eficiência. Você já fez alguma partícula em aço ligas? Sim, aço liga. Não em aço inoxidável, né? Porque não é magnetizável, Sim, aliás mas não, o é yoke não levemente alcança magnético. exatamente. Aí o yoke não alcança uma magnetização que possa dar um resultado suficiente para um material inoxidável, né? De aço inox, da série Sim, 300, mas por exemplo. isso também pode ocorrer também em aços ligas, né? Com grande porcentagem aí de cromo, né? Certo? Sim, naturalmente. Tá? Então, nesse caso aí também, eu faço a opção por outro ensaio, né? Certo? E, Eu não e, entendi a sua. é, nesse caso, eu faço a opção, no caso, de repente, por LP, na verdade, né? Se caso eu não consiga uma magnetização suficiente, né, para fazer um ensaio, correto? Exatamente. Aí não tem como usar o ensaio por via de partículas magnéticas. Você precisa. Essa parte o tan- branca aqui, Caio, você consegue definir para mim o que é? Essa parte branca é a tinta de contraste, né? Por que a tinta de contraste ela é usada? Você pode reparar aí nessa imagem que ele está fazendo o ensaio Sim, em um aço carbono já sim, com ações do tempo, né? Onde tem ali corrosões, né? Oxidação. sim, E, oxidação, a tinta de contraste ela serve para melhorar a visualização das descontinuidades. Devido a ela ser vermelha, se você fizer o ensaio em cima desse material diretamente nessa superfície, você pode também mascarar o seu ensaio não conseguindo visualizar. Mas essa tinta de contraste ela precisa ser aplicada de forma correta, não pode ser de qualquer jeito. Assim como o revelador do LP, correto? sim, Você precisa fazer uma camada fina e uniforme. Essa camada ela tem que ter no máximo 5 microns, né? De, espessura. de espessura e ela precisa ser uniforme. Se você exagerar ou colocar menos, muito menos, né? Você não Sim. vai obter assim uma boa visualização das trincas, dos poros, do que você está procurando. Quais as Ô, Caio, partículas? ele é tipo assim um revelador, é?
Exatamente. Basicamente, né, a mesma coisa. O que acontece com o revelador? O revelador ele é uma suspensão aquosa na qual você aplica na superfície após a retirada do penetrante e o solvente dele entra na descontinuidade, expulsa o penetrante para fora e aí mostra a descontinuidade entre os grãos, não é isso? Do revelador que fica sobre a superfície. A partícula magnética, ela não penetra em trinca, em nada, ela não mascara o seu ensaio dessa forma. A partícula magnética, não, desculpa, a tinta de contraste. A tinta de contraste ela serve para contrastar exatamente a trinca após a aplicação da partícula. Né? Então, o objetivo dela não é o mesmo objetivo do revelador. É totalmente distintos, correto? É para O dar contraste. revelador, exatamente, o revelador você usa após a retirada do excesso do penetrante na superfície lisa, que vai adentrar as descontinuidades, expulsando o penetrante para fora, mostrando a indicação. A tinta de contraste você usa antes de fazer o ensaio por partícula magnética, que vai deixar a sua camada visível, né, branca, no caso aí, e aí você vai ter um contraste maior na hora em que se tiver uma descontinuidade na seção do material. Caio, o contraste, ele é utilizado em ambos os tipos, por exemplo, o fluorescente ou colorido? Não, negativo. O contraste ele é usado somente no via úmida e na via seca. Né? A via seca, você tem que analisar bem a superfície para ver se há mesmo a necessidade de usar, né? Porque ela é mais sensível do que a via úmida e você pode facilmente Destaca mais, a né? trinca se destaca facilmente, porque o que acontece com a via úmida? Se você vai jogando ela na superfície, ela vai pintando essa tinta de vermelho, de marrom, né? Vamos dizer assim. Então aí vai diminuindo o seu poder de visualização. A via seca não, você aplica a partícula e aí com um sopro leve você tira todo o excesso e só sobra a trinca. Entendeu? Então cada vez que você ensaiar, você vai limpar a superfície. Ela não vai ficar. E a via úmida não, você vai ensaiando, ela vai deixando rastro, né? Vai deixando marcas de que ali foi feito um ensaio. A via seca não. E na fluorescente, nunca se usa tinta de contraste. Contraste. Não se usa, justamente porque ela é facilmente visível a qualquer superfície, seja ela, né, nova ou remanescente, ou de cor como essa de aço carbono, que geralmente fica com a cor mais avermelhada, possa ser que esteja até oxidado, né? E Sim. com a fluorescente, você, mesmo assim, ainda vai obter um bom resultado. Quais as cores, Caio, que nós temos de partículas que normalmente nós temos no mercado hoje? Tanto o Magnaflux, Metal Check ou outro. Você lembra de É, fabricante, além desses? é vermelho e preta, né? Só vermelho e preta que é usualmente visto aí. O mais usuável, Tem, é o mais hoje usado em no dia a dia dia. tem vários fabricantes, né? A Serviend, tem a Sim. Magnaflux. A Magnaflux e a Metal Check, elas são as pioneiras, né, no mercado. Os E mais conhecidos, né? o que acontece? Geralmente, no procedimento da obra, já vem determinado qual é a família dos líquidos que você vai usar, tanto no caso das Fabricante. partículas quanto do líquido penetrante. Né? Vale lembrar Sim. que você não pode fazer a mistura, né? Você não pode usar uma tinta de contraste da Magnaflux e as partículas Mesma família, né? magnéticas, exatamente, as partículas magnéticas do Metal Check, por exemplo. Olha aí um ensaio fluorescente aí. Ó. E eu vou pegar uma imagem melhor aqui. Porque o Fluorescente, só procedimento para ele não permite, né? O procedimento não permite que você faça essa variação de fabricantes, né? E aí, sim. dependendo
geralmente, né, é bem usual que no procedimento que você vai usar, lá já vai estar determinando qual é os produtos que você vai precisar utilizar naquela obra. Caio, Pode falar. tirando o choque, qual a maior dificuldade que você acha na hora que você encontra no campo na hora de fazer um ensaio por partícula? O que você falou do choque, Alexandre? Eu não entendi. Tirando o choque, que de vez em quando os inspetores reclamam de tomar um choque com o Yoki, qual a Aham. grande dificuldade que você encontra na hora da execução do ensaio no campo? O choque ele acontece quando você está fazendo um ensaio sobre, desculpa, um ensaio sobre cabeça, por exemplo. Hoje em dia os ioks são mais isolados, né? Quanto a isso. Cada dia tem melhorado mais e tem diminuído. Eu tenho um ioki da Magnaflux, no qual eu nunca tomei um choque com ele, porque o botão acionador ele já vem com a isolação interna e acima dele tem mais uma capa protetora onde não permite que a partícula adentre ao yoke, né? Mas a maior dificuldade mesmo que tem assim do ensaio é devido o equipamento em lugares apertados, né? Quando você entra dentro de um equipamento que tenha contraventamentos, por exemplo, né? Que você tem serpentinas e que a solda está lá no canto da parede, aí você precisa desenvolver uma forma, né, de articular o yoke para que você possa estar obtendo um bom resultado naquele cordão de solda. Então, assim, a maior dificuldade que se encontra hoje no ensaio é lugares apertados. E a segunda maior dificuldade é a temperatura, né? Quando a temperatura é muito fria, que você não consegue uma preparação da superfície legal, aí você também tem uma certa dificuldade para realizar o ensaio. Esse anel de teste, Caio, ele tem uma. É somente para partícula via fluorescente, é isso? Eu faço Eu teste, é isso? não posso afirmar, não, Claudemiro, porque eu não o conheço. Mas deve estar descrito em alguma forma aí. Mas percebe-se que ele está sendo usado para isso, né? Para fazer o É, ensaio, tá vendo? Com esses furos sim, aparentes e as trincas irradiando através deles até a central. sim. Mais voltado realmente Mas a. isso, sobe um pouco a imagem, por favor. Isso E, aí está sendo feito um ensaio de condutor central, né? Isso aí não é técnica sim, de sim, yoke, sim. Não é tecnologia, correto? isso, correto, correto. É um É isso aí. condutor central, É, aonde condutor central. onde ele é magnetizado, ali o condutor é magnetizado e a partícula é aplicada sobre a superfície e assim ele revela a trinca assim. Eu acho que ele Isso. é uma pastilha diferenciada para o teste, não para o yoke. Sim, sim, sim. É para técnica, na verdade, né? É, Certo? exatamente. Dependendo da técnica que você tem, você faz ali os exames normal. Aqui de novo, né? A gente técnica de inspeção de UFO. A gente lembra que a gente tem também o que depois, né, cai a desmagnetização, né? Isso. Você costuma fazer isso no campo também, Caio? Não é usual. A desmagnetização ela só é exigida quando o material que está sendo ensaiado tem um alto poder de absorção de magnetismo, não é isso? Que aí Sim, você sim, não sim. E pode deixar materiais ela. são materiais que retêm mais, né? Magnetização, Exatamente. né? Ela retém e aí você precisa fazer uma desmagnetização para que não venha causar, né, um futuro para o próximo profissional que for ensaiar a solda, tomar um choque ou coisa parecida. Ou gerar um Mas campo e acabar. eu nunca encontrei, nunca fiz. Eu tenho 15 anos que eu sou qualificado em partícula magnética e nunca houve um momento em que precisasse fazer a desmagnetização. Mesmo em solda de raiz, essas coisas não. Sim. A partícula não se faz em raiz, né?
não é usual fazer. Não é usual. Não é usado, então. Normalmente é mais LP, então. Raiz é líquido penetrante. Partícula magnética é mais superficial mesmo. Ok. Mais de acabamento, solda acabada, então. Acabamento, exato. Em soldas Pessoal, acabadas. aqui a gente tem, aqui já tem um medidor, né, um instrumento que mede, né, justamente a indicação de campo magnético residual, ou seja, nós temos alguns materiais, né, que são suscetíveis a esse campo magnético residual, ou seja, né, após o ensaio, ele acaba retendo esse campo. Tá? Então, por isso que, como o Caio falou, né, no dia a dia industrial, no uso de yoke, não é habitual ele fazer esse ensaio de desmagnetização, certo? Tá? Ok? Então, aqui a gente tem um instrumento que faz esse tipo de desmagnetização. Deixa eu aproveitar um pouquinho mais do Caio aqui. Classificação magnética dos materiais, né? Deixa eu aparecer aqui, um minutinho. Lembrando, pessoal, que nós temos métodos, né, e técnicas, certo? O mais usual, né, que nós temos, né, é o uso da técnica manual, né, por yoke, né, manual, certo? Tá? Que é muito utilizada em soldas, né? Em soldas e materiais, matéria-prima, na verdade, né? Materiais de base, certo? E nós temos aqui um termo técnico que nós relacionamos com relação à classificação magnética dos materiais. Então, nós só fazemos ensaios, né, justamente em materiais ferromagnéticos, né, certo? Tá? Que são atraídos por ímã, certo? Ímã, cobalto, ferro, cobalto e aços aí no geral, certo? Tá? Lembrando que, olha, eu tenho no ferro, no paramagnético, né, certo? Nesse grupo de paramagnético, eu tenho cromo aqui, tá vendo aqui? Cromo. E justamente nós estamos falando ali, nós falamos sobre o aço inoxidável, né? Os aços inoxidáveis, eles têm ali uma porcentagem acima de 10%, eles são conhecidos como alta liga, certo? Tá? Alta liga, e justamente eles são classificados como materiais paramagnéticos, tá? Por isso, não é recomendado partícula magnética, principalmente em materiais magnecíticos, ferríticos, que ali eu tenho um leve magnetismo, ok? E eu tenho os materiais diamagnéticos, né, que são aqui os mais conhecidos na nossa área aqui, né, prata, zinco, chumbo, cobre, etc, tá? Ok? Aí está falando sobre saturação, todo o equilíbrio, sobre esses tipos de materiais e, pessoal, justamente, ó, essa imagem aqui representa, né, a geração de campo de fuga justamente quando tem uma quebra, né, da homogeneidade do material, tá? Okay? É justamente dentro desse campo de fuga que foi provocado aí, as partículas elas se acumulam aí, se aglomeram dentro desse campo, ok? Então, acredito que, por mais que vocês a gente não tenha feito um ensaio aqui, né? Aqui a gente tem ali vídeos de apoio, certo? Alguns vídeos de apoio, tá? E justamente eu acredito que já dê para tirar todas aí as dúvidas de vocês com relação a esse ensaio, certo? Deixa eu ver aqui as técnicas, né? Métodos técnicos de magnetização que nós temos. Lembrando vocês, o inspetor Caio Whindersson Novaes, ele é certificado
a técnica qual, Caio? Eu sou certificado em partículas magnéticas, líquido penetrante, sou inspetor dimensional, tenho curso de nível 1 de soldas, tenho curso de equipamentos, sou técnico em eletromecânica e estou me qualificando atualmente na técnica de EVS, né, do ensaio visual. Correto. E essa técnica, Caio, ela é conhecida como, deixa eu tirar aqui, ó, você é certificado como inspetor de partícula magnética PMN2SY, é isso? Exatamente. Tá? No caso, pessoal... Significa partículas magnéticas, né, nível 2 da técnica do Yoke. O SY significa o Yoke, entendeu? Isso. Porque existem outras técnicas, né, como o condutor central, que nós vimos na imagem, existe a técnica do eletrodo, que é bem pouco usual, e existe também a técnica da bobina, né, que é mais usual assim na indústria automobilística, por exemplo, né, onde é feito o ensaio de partículas magnéticas nas carcaças das peças, em grandes séries, né, que são inseridas de um lado da bobina, são como equipamentos se... estáticos, né? Exatamente. Equipamentos que são fabricados em grandes números, né, em série, né, Sim, que não sério. tem como, e de formatos pequenos, que é onde o Yoke não tem como você usar a técnica do Yoke, ela funciona mais ou menos, para se ter uma ideia de como que é uma bobina, né, Eu tenho aqui uma é imagem como aqui, ó. raio-x, aquele raio-x, né, Uhum. olha, tá vendo? Aí como se passa no raio-x do aeroporto, você põe a peça de um lado, ela vai passar do outro lado e vai ser monitorada pelo inspetor através de uma tela, ou visualmente mesmo quando sair do outro lado, dependendo da tecnologia que estiver sendo usada Sim. nessa bobina. Eu tenho a técnica de magnetização circular e a longitudinal, né? Certo? Então, é dessa forma como está mostrando aqui a imagem, certo? Circular, né? Você passa o condutor por dentro, né? Certo? Do campo magnético circular. E aqui eu tenho, ó, pessoal, justamente, lembra que a gente comentou sobre formar o campo de fuga numa determinada parte da peça ou em toda a peça, né? E nesse caso aqui, nós temos a técnica multidirecional, que normalmente nós fazemos dentro de peças fundidas, forjadas, peças inteiras, na qual magnetizamos toda a peça, ok? E depois fazemos a aplicação da partícula, tá? Ok? Aqui, eu também tenho outra imagem aqui também, né? Que são máquinas, né? E aqui, novamente, a parte de magnetização, tá vendo? Os eletrodos são aderidos à peça, né? São pregados à peça ali, colocados junto à peça, tá? E eu tenho, como o Caio falou mesmo, com relação às correntes, né? Então, o mais comum é a corrente alternada, certo? Para a técnica do Yoke, né? Aí eu tenho a técnica do eletrodo, né? Do eletrodo, pessoal, como o próprio Caio falou, né? É pouco usual justamente porque acaba gerando ali uma abertura de arco, dá uma leve fritadinha, tá? Eu já acompanhei esse ensaio, né? Dá uma leve fritadinha na superfície do metal de base, certo? Então, por isso que essa técnica ela foi praticamente banida, né? Banida justamente né? Por prejudicar ali a superfície do material. Então, a Petrobras, em alguns equipamentos, ela exige, certo? Mas equipamentos de repente, não possam prejudicar ali a superfície, correto? Tá? Então, estrutura metálica, o pessoal utiliza muito ainda essa técnica, ainda em estrutura metálica, mas em base de pressão, por exemplo, o pessoal descarta essa técnica justamente por prejudicar ali
dar uma fritadinha e abrir o ar, ok? Tá? E como o próprio o inspetor falou, o Caio, né? Ela é pouco usual e também, se você for buscar no site da Bend lá, você vai encontrar poucos profissionais certificados, né? Então, a maioria dos profissionais certificados em partícula é no N2SY, tá? Que é o uso do yoke, tá? Ok? Aí, lógico, a gente está vendo também, né? Ali o aparelho, né? Então, é uma energia alta, né? Uma corrente alta que passa por esses eletrodos e por isso que, então, pode dar aquela, acaba dando uma fritadinha ali na peça, ok? Então, aqui eu tenho as técnicas, os métodos de ensaio, os tipos de partícula, que o Caio falou aí, né? Certo? Eu tenho aqui algumas imagens aqui, justamente do fabricante, né? Dos produtos do fabricante. Aqui a gente tem a imagem do Metal Check, certo? Tá? Normalmente, o próprio equipamento, né? O próprio equipamento também é do fabricante, certo? Tá? Então, é comum você fazer a compra do equipamento e também comprar os insumos, tá? Ok? Aqui, novamente, eu tenho aqui. Aqui eu tenho os concentrados, os distensor, né? O distensor é para justamente eu fazer a homogeneidade entre a água e as partículas. É isso, Caio? Ele ajuda na mistura, né? Para que você possa ter uma mistura mais homogênea. Na hora em que você for usar a partícula, porque devido a ela ser água e pó, ela decanta, correto? Então Sim. você tem que estar sempre agitando, né? Toda vez que você for usar a partícula mesmo, você pode reparar que aí na imagem central, né, da vasilha Sim, quadrada, aqui, ela ó. está decantada, Aqui está embaixo. Tá decantada, tá bem bem baixo. mais escura embaixo É, e a água aqui, ó. com pouca Tá bem partícula. escuro aqui, Então, ó. faz necessário você agitar antes de Sempre usar. dá uma chacoalhada, dá uma misturada, né? Exatamente. E aí o distensor ele serve justamente para que as partículas sejam dispersas, né, na superfície, Sim. sem que elas colhem uma na outra e sem que você não Sem venha a ter ficar uma puxando para um aglomeração. lado ou para o outro, né? Exatamente, porque uma aglomeração muito grande de partículas vai mascarar o ensaio. Né? Certo. Aqui, então, nós temos o quê? A decantação, né? O uso da perinha aí, né? Isso aí é o tubo tipo pera, né, que está fazendo a decantação. Sim. Tanto Certo. estão fazendo aqui de uma partícula preta, né, do lado Sim. esquerdo, ao meu lado esquerdo aqui, está a Deixa eu aumentar um fluorescente pouquinho a tela aqui. Deixa e eu a aumentar um outra a pouquinho a tela, vermelha. por favor. Nesse caso aqui, eu tenho uma medida de partícula, não tem? Positivo. Aí neste caso, ele está 100 ml, né, da Uhum. solução, e na qual ele vai deixar por um determinado tempo, conforme o procedimento, e aguardar o resultado da decantação. Através da decantação, você vai descobrir a sensibilidade da sua mistura. Se você vai aplicar mais partículas ou mais água, né? Para que fique uma mistura boa de ser usada e conseguir um resultado ótimo no ensaio. Entendi. Já aconteceu de haver alguma reprovação com relação a isso? Ou não? Tem um ajuste? É, eu mesmo reprovei na prova de qualificação na primeira vez que eu fui fazer, mas foi devido à minha falta de experiência com balança digital, né? Como Sim. é muito sensível, né? É bem pouco. Então, no caso de eu ler 0,9, que é menos de 1 grama, não é isso? Sim. Eu li 9. E aí eu Ixi. coloquei muita partícula, aí você perde a concentração, né? Não tem como você reaproveitar Fica muito concentrado, na verdade. concentrado. Ele teria que botar em um recipiente maior, no caso que seria
50 gramas, né? E eu não Sim. coloquei muito mais. Então você teria que ter um recipiente, sei lá, de 10, 20 litros para poder dispersar aquela partícula toda. E como depois de feito você não tem certeza do quanto você aplicou, então se faz necessário que você dispense aquela solução, né? Porque pode te gerar um prejuízo muito maior você fazer um ensaio e não obter um bom resultado do que você perder aí 5 litros de partícula, tá? Correto. Na verdade, você faz ali justamente na preparação sua, né? Você preparou ali um volume de partícula correto, aí faz a decantação através desse procedimento, é isso? Esse a base de Positivo. curso, né? É Certo? obrigação, é até matéria de prova de qualificação, né? Você tem que saber, é fundamental que você saiba como preparar uma partícula. Tanto que isso aí é matéria de reprova, né? Não tem conversa. Se você não souber preparar a partícula, que é o princípio ativo do ensaio, Sim, você não está preparado para realizar o ensaio. É assim que é visto, né, no mercado. sim, entendi. Legal. Bem, aqui, deixa eu baixar um pouquinho, né? Aqui eu tenho já praticamente via seca, né? Via seca. São essas, a imagem que eu tenho aqui justamente do que é vendido no mercado, é isso? Certo. O que eu tenho no mercado é isso, né? E seriam os materiais que eu encontro dessa forma, correto? Eu tenho até via úmida também preparada, é isso? Né? Como a gente já falou, né? Via seca e via úmida. Né? Essas aí não são preparadas, essas aí são a granel, né? Essa que são a granel? Ah, tá, tudo bem. Tá, é Essas aí isso. são a granel, são só as Isso. Então, partículas, correto. são as Correto, correto. partículas que você vai colocar no recipiente onde vai ser preparado. Ele separa por via úmida e via seca a partícula? Tá É vendo? Aqui ele separado. colocou, ó, via úmida e via seca, tá vendo aqui? Então, ó, eu tenho um partícula, eu tenho embalagem, certo? Um produto para me utilizar fluorescente via seca. Aí eu tenho que Na colocar verdade, aí, aqui. aí você não vai utilizar. Isso aí são os recipientes no qual você compra, né? Aí você Compra, vai isso. escolher qual a Então, partícula que você precisa, lá para o seu segmento. Então aí tem tá. via seca colorida, via seca fluorescente, tá vendo? Via úmida Sim. colorida e via úmida fluorescente. Essa Então, eu não... aí, dentro desse recipiente, está só a partícula magnética pura. Sim, Aí mas tudo bem. você Mas, é que por vai exemplo, aqui, colocar no ó, Caio, recipiente onde você vai usar. eu posso transformar essa via seca aqui em via úmida ou não? Tem que ser comprado, Negativo. Não, negativo. tá? Via Essa seca é, só, ela não funciona com água. entendi. Entendeu? Se você precisa, na hora de Sim. adquirir o seu produto, saber Você já tem que comprar qual próprio, né? Próprio, né? comprar o que você vai usar. Sim, legal. Tá? E aqui tem um ensaio que a gente fez aqui, sala, tá vendo? Aqui uma trinca, né? Bem destacado, né? Acaba destacando aqui. Via seca, né? Via seca acaba destacando bem aqui a imagem da trinca, tá vendo? Então, ó, como que... E aqui eu tenho um fundo, na verdade, esse fundo aqui, pessoal, eu utilizei... Alguém falou sobre o revelador, né? E nós utilizamos o revelador, como não tinha o contraste, nós utilizamos o revelador, ó, tá? Então tá bem destacado aqui, ó. Tá bem destacado, inclusive é mais sensível, a impressão que é mais sensível do que o LP, né, Caio? A impressão que dá, né? Do que? Da partícula? A partícula, dependendo, Ela é mais, lógico, então, né? ela é mais sensível. Porém, exige uma experiência, né, vamos dizer assim, do Experiência, inspetor para detectar a trinca e dizer qual que é a sua origem, né?
Sim. Quanto ao líquido penetrante, não. O penetrante, ele por si só, ele se revela, Sim. né, desde que você Já te dá uma... aplique os produtos da forma correta, dentro dos tempos precisos, que a sua superfície esteja dentro da temperatura ideal para que o ensaio seja feito. Sim. Então, é aí que você vê a diferença da sensibilidade de um ensaio para o outro. Né? No caso da partícula magnética, se faz necessário de que o inspetor tenha uma experiência assim com trincas, né? com Sim. descontinuidades um pouco mais apurada do que no líquido penetrante, Você devido concorda até que a forma de registro, né? Que não tem um registro. O penetrante, se você deixar ali, a indicação ela tende a aumentar, não é isso? Que ele vai se aflorando. sim, sim, A partícula magnética não. A partir do momento em que você desmagnetiza a peça e vai para uma outra exatamente. região fazer o ensaio, aquela trinca ela já se difunde, né? A indicação não vai estar mais lá. Então o registro dela tem que ser imediato, né? Usa-se, a gente costuma usar uma fita, né? Para ir em volta ali do cordão de solda, para ir indicando a trinca onde você achou, até que você termine o ensaio, para que na hora que você voltar lá e fazer o registro do seu relatório. Isso é importante, tá vendo, pessoal? Tá? Isso é muito importante com relação, né, justamente à rastreabilidade, né, do, do encontrado, da descontinuidade encontrada. Concorda comigo que o fluorescente via úmida, ele acaba tendo uma superfície muito mascarada com relação à própria fluorescência, Carlos? Negativo. Mas por quê? Tá vendo? O corpo inteirinho, né? Se a gente for Aham. fazer LP, se a gente for fazer LP, né, na fluorescente, ele acaba atrapalhando, tá? Então, Eu teria que fazer uma remoção muito boa, certo? sim, aí você está Para mim falando de. conseguir ali dar uma diferença. Agora na partícula, eu estou vendo aqui com essa imagem, né? Que eu estou Aham. com todo o corpo aqui fluorescente, né? Positivo, Entendeu? mas você pode reparar que na região da trinca, essa fluorescência ela é muito É mais mais destaca, né? Destaca mais, né? reluzente. Por Sim. quê? Porque ali no restante da peça, você, Não tem como o está campo usando, de fuga, né? não tem mais partícula, só É, tem resíduos dela, correto? sim. E a hora que se Aí, pode aparece ser o campo de fuga, né? Exatamente. A hora que aparece uma trinca, ali está a concentração de partículas onde está trincado, por exemplo, ela é muito mais reluzente do que o resto do corpo no qual já foi ensaiado. Entendi. Conseguimos fazer aqui um bom bate-papo com o nosso amigo Caio, certo? Mais alguma coisa, mais alguma dúvida que vocês têm, certo? Com relação à limpeza final, Caio, eu preciso fazer o quê? Na verdade, lógico, contando, né, dentro do procedimento, com certeza está escrito isso no procedimento, correto? Aham. Né? Eu sigo ali o procedimento, certo? Tá? Com a Sim, eu limpeza vou. final, por exemplo, né, antes de abrir aqui, né, a inspeção final e avaliação do resultado, por exemplo, aquela peça toda ali, toda fluorescente, né, eu preciso fazer uma limpeza com algum produto, com emulsificante, alguma coisa assim? Ou A não? limpeza final, ela é um item muito importante do procedimento que tem que ser cumprido. Geralmente, na prática, né, não se vê muito devido ao que vem após a fazer o ensaio. Por exemplo, se a peça fosse jateada, né, Sim, se for ter um ensaio após o seu, não se faz necessário. Mas ela é um item de procedimento, tem que ser cumprido,
No caso dessa peça que nós vimos aí, ela precisa ser feita um esmerilhamento, né, para remover toda essa partícula da superfície, que como você citou, se você for fazer um ensaio de LP após um ensaio de partícula magnética, o que não é usual, né? Geralmente é o Não é contrário, usual, mas é. É contrário. só para a gente fazer aqui uma analogia. É necessário que você faça a limpeza final, cumprindo o procedimento e também que vai estar cumprindo a limpeza inicial do próximo ensaio, correto? Certo. Geralmente, quando se encontra alguma descontinuidade duvidosa ou algo, ou muitas, né, uma grande quantidade de descontinuidade na seção do material, se faz necessário você fazer um ultrassom, correto? Então, aí o Sim. ultrassom, você precisa fazer uma limpeza mais minuciosa da peça, né? De repente com um ataque químico, um solvente, ou algo do tipo, né, que for necessário, Sim. após o esmerilhamento, para que não se reste nenhuma dúvida, né, de que você vai estar mascarando o seu ensaio com algum resíduo que possa ter deixado pelo ensaio anterior. Ok. Valeu. E eu tenho a avaliação final, né? Normalmente é a expressão visual, né? Certo? Procurando indicações, né? Tais como trinca, poros, falta de fusão, né? Então depende, lógico, depende do material a ser examinado, correto? Né? Se for fundido, se for forjado, correto? Essas descontinuidades são inerentes a cada tipo de material, certo? Aí eu tenho as indicações muito parecidas, né? Aqui a gente colocou os anexos, pessoal, justamente envolvendo aqui as normas, né? Então é muito parecido, né, Caio, com os outros ensaios, né? Certo? Então eu tenho ali o critério de aceitação, né? Certo? De Aham, acordo com a norma de referência, né? Certo? A norma ali, exatamente. se é base de pressão, é ASME 8, divisão no apêndice 6, né, que está falando aqui, mas é apêndice 8, né? Tá? Para a estrutura metálica da WSD 1.1 e para tubulações aí de bombeamento, API 1104, né, que normalmente é gasoduto, né? E nós temos aí a ASME B31.3, justamente para tubulações aí, de petróleo, área química, e B31, ASME B31.1, para tubulações normais, né? Normalmente, tubulações externas aí, tá? Voltadas principalmente à caldeira, né? Certo? E também tem aí a fundidos, né? Que é a EN, que é uma norma europeia, né? EN 1369, certo? E assim por diante. Então, depende muito do procedimento que o seu nível 3, né, elaborou para você. Correto, Caio? Isso aí as normas, né? O procedimento ele é determinado através das normas, é isso? Tanto que lá Sim, tem um correto. campo lá no procedimento que vai falar de documentos de referência, quais as normas devem ser empregadas, né? Foram, na verdade, né? Sim, Consultadas e empregadas em determinado procedimento. Lembrando bem que as normas elas não são mandatórias, né? Elas são explicativas. Qual é a palavra que eu posso usar? Elas são orientativas, não é isso? As normas te orientam como se deve proceder. O mandatório mesmo é o procedimento. sim, mas normalmente o procedimento ele vem de uma norma, correto? Ele vem baseado na norma. Sempre ele vai Ele vai estar estar na baseado norma. em uma norma. Porém, vamos fazer uma situação real, tá? Você é o dono do equipamento, correto? E aí, Sim, vamos dizer lá que a norma está falando que eu devo ensaiar 10% daquele seu equipamento. Só que o sim, equipamento é lógico. seu, correto? Aí Sim, você fala sim, assim, não, Caio, a minha norma diz que eu preciso ensaiar 10%, mas eu sim, quero que você saia 100%. Então sim, você sim, vai. sim. Quanto mais para cima, sim, né? E não para É, baixo.
Para menos nunca, porque aí você Para não vai menos um. obter um resultado satisfatório. Isso, Mas o que eu isso. quero fazer, o que eu quero que você entenda com essa analogia, é que a norma ela é orientativa e não Sim, mandatória. O mandatório é o procedimento que o seu cliente que vai reger, né? Você diz assim para ele, olha, eu vou usar aqui a API 104, né? A API é uma norma mais vasta, né? Onde te dá mais facilidades de trabalhar devido à sua amplitude como chama? Critérios de aceitação, né? E aí ele te diz, nós aqui na temos critérios API mais abertos e mais fechados, correto? exato, e a API é um pouco mais amplo, é uma norma um pouco mais fácil de lidar com ela. Aí Sim, você diz assim, ele te diz assim, olha, Claudemiro, eu preciso que você ensaie 100% do meu equipamento. E lá na norma está dizendo que é 10. Então ele vai reger no procedimento dele a norma na qual ele se baseou para determinar o ensaio, porém a quantidade a ser ensaiada foi determinada pelo dono do equipamento, entendeu? Então, por aí sim. é que a gente chega à conclusão de que as normas não são mandatórias, elas são apenas orientativas. Certo, certo, certo. Só que a gente sempre orienta, né, que se você não tem o procedimento, você utiliza a norma, correto? É o Sim, comum. mas Sim, é o comum. Eu, Só que eu, eu, quando nós temos todo o sistema montado, estruturado, né, aí sim eu tenho o procedimento que é mandatório, certo? correto. eu entendo o que o cara está falando. Muitas vezes acontece de não dá para fazer teste hidrostático. A gente acerta com fiscal, Sim, faz LP 100%, faz sim, um sim, ensaio sim. de ultrassom e Sim, elimina esse ensaio. Aconteceu Positivo. sim, muitas vezes que a sim, norma pediu um teste hidrostático no sim. equipamento, numa tubulação, e ser eliminado. Para menos também vai, viu, Claudemiro? Depende sempre, o cliente é soberano. Depende muito da situação, né? Depende da situação, depende do acordo com o cliente, a discussão, uma não conformidade aberta, né? Nós temos aí, Exatamente, isso porque aí, se você chega numa área de Petrobras, por exemplo, onde as normas têm as normas próprias dela, né? A Petrobras tem suas próprias normas. sim, E aí ela sim, faz com que aquilo seja atendido. E os procedimentos dela sim, são elaborados exatamente como as normas pedem, correto? Agora, por exemplo, sim, você vai num correto, outro segmento, como mineradora, cimenteira, papel e celulose, isso tudo é muito relativo com o ramo de atividade no qual relativo, você tá, atendendo, correto? Igual o Alexandre disse. sim, Eu estou aqui correto, sim, eu estou hoje na Anglo Gold, que é uma mineração de ouro, e pedia que os sim, vasos de armazenamento de rejeito fossem feito radiografia nos cruzamentos. Como nós achamos inviável, pelo baixo volume de solda, por exemplo, né, que são poucos equipamentos e poucos cordões de solda, é inviável sim, você contratar uma empresa de inspeção radiográfica para poder fazer tão pouco ensaio em um determinado sim, tempo. Então, foi feito uma reunião e o cliente aceitou que nós sim, fizéssemos 100% de ultrassom para substituir os 10% da radiografia, correto? Quanto sim, que a norma do correto. tanque, do armazenamento, diria outra coisa. Então, é por Sim, isso, né? seria cruzamento nos cruzamentos, 10% de radiografia nos cruzamentos. Exatamente. Então, é por isso que eu volto a dizer: norma, elas Sim, não são mandatórias, é mandatório mesmo, é o procedimento. Uma vez ele elaborado, você jamais vai sim, poder ir contra ou fazer sim, algo sim, sim, que sim, sim, você sim. acha que Nós por concordamos que o experiência. procedimento foi elaborado de acordo com o cliente, de acordo com normas, que tudo está tudo ali, né? Exatamente. Acordado, vamos dizer assim.
Quando a engenharia vai orçar um projeto, tem essa parte, né, do controle da qualidade, na Sim. qual ele vai apresentar as Sim. normas para o cliente, dizendo ao cliente o que tem que ser feito. Sim. E se o cliente Tem um pitch aqui. exatamente, que não vai ser feito assim, aí é o dono que manda, né? Então é o procedimento que Sim. passa a ser mandatório, não. O que foi feito, né, elaborado um pitch, né, no início, né, justamente para esse acordo, né, contratual, né, entre o cliente, norma, né, e aí é elaborado ali para chegar num consenso, correto? Eu estou abrindo aqui, Caio, PR03, né, que é do IOC, né, só para a gente fechar essa aula com, no caso, com o relatório, né, tá? Só para estar no relatório aqui, na verdade, né, com quais as informações que são importantes no relatório, tá? Ok? Vamos lá. Observe que aqui, deixa eu ver, acho que está no final. Deixa eu ir para o final. Que como é arquivo em PDF, demora um pouquinho. E aí nós encerramos essa aula aqui, né? Justamente mostrando aqui para vocês aqui o papo com relação ao... O relatório acho que está lá no item 19 do procedimento, Claudemiro. Do 9? O item 19.1, acho que fala de relatório. 19.1. Está lá praticamente no final do... com certeza antes do critério, né? O item 19, na verdade, ele fala das descontinuidades, de como você deve registrar esse tipo de coisa. Tá. Agora, o formulário, o anexo 1, Formulário. né? Ele Anexo está 1, abaixo isso. daquela imagem do tubo decantador que você passou aí. Tá aqui em cima, então. Qual que é o item, mais ou menos, próximo? Página 9 do procedimento. Você está com o procedimento Página aberto? 9? Isso, é aberto aqui. Página 9 do procedimento. É isso? É. Só para a gente... Aqui já está a parte de croquis, né? Muito parecido com... É muito parecido com o do LP, né? É isso? Você utiliza a técnica, né? Essa imagem é esse anexo 2A aí, ó, tá vendo? Volta um pouco aí para a gente falar um pouco dele. Esse aqui, embaixo. Vamos lá. Tá vendo aí, ó, registro de resultados. Esse aí, lembra que eu falei que você... É uma ferramenta, na verdade, né? Exato, você põe uma fita em volta do cordão de solda, seja uma tubulação, seja uma chapa, aí é o relatório oficial. Lá, você vai pegar o ponto zero, correto? Vai medir a circunferência, e aí você vai fazer o registro da onde está a trinca, desenhando a trinca exatamente como você a encontrou, seja ela ramificada ou trinca de tensão, que seja, e vai desenhar aí nesse relatório, entendeu? Essa parte do relatório é onde você desenha a trinca. Porque vai ser arquivado, correto? E se amanhã um outro inspetor for lá rastrear a trinca, ele vai saber exatamente onde foi que você encontrou e registrou onde a trinca está. Inclusive, nessa folha aqui, está falando até justamente com relação ao quadrante, né? Aqui, né? Nessa folha aqui embaixo, né? Ó, ao quadrante, certo? Aí é de uma chapa plana, né? Uma chapa plana. Isso. Tá os pontos aqui, né? Y e X, né? Ainda isso, aí você vai registrar e desenhar a trinca conforme você vai desenhar. Agora vamos para o anexo 1 aqui, né? A medida real, né? Essa aqui é a localização, né? Muito parecido com a LP, né? Aqui com as informações da técnica, certo? Correto? Do procedimento, né? A condição da superfície, Caio, é escovada? Condição da superfície aí depende, né? Geralmente é escovada. Depende.
Normal. Depende. Normalmente Se escovado. é escovado, esmerilhado, né? Ou manual, né? Ou escova manual. Sendo escova manual ou rotativa, é escovada. É Mas escovado. Normalmente para lubrificar, né, a superfície. Bom, existem limpezas químicas, né? Que é feita com solvente, com um sim. pano úmido. No caso de um material novo, por exemplo, não precisar escovar, né? Vamos dizer Sim. assim. Aí você No faz caso, um ataque químico somente para retirada de poeira, né? Onde não sim. tem, onde não foi soldado, não está queimado, não tá de qualquer forma nada que vá mascarar o seu ensaio. Certo. Então não é assim sempre escovado, né? É difícil acontecer, mas possa ser que tenha uma limpeza química, né? Física, Sim. com solvente Esse e pano. relatório, esse relatório que a gente abriu é um relatório da ABEM de pacificação, certo? O que vai mudar aqui, normalmente, muda algumas coisas com relação à espessura da peça, né, em vez de CP, correto? O diâmetro aqui seria da peça também, se caso tivesse, né? Certo? Né? Certo. A espessura aqui é da peça também, né? Da peça, certo? Comprimento e largura seria da solda, é isso, né? É isso? Aqui, Correto. da solda. Cordão de solda. Cordão de solda, né? Equipamento, tipo e modelo, teria que colocar uma, né? Corrente alternada, correto? Aqui, é isso? Exato. Corrente alternada. Aí Valor da corrente utilizada. Você tem aí também, como você consegue medir? o procedimento diz, né? Qual que é o Sim. valor. Ah, ele fala, então ele fala. Se não tem nada, é tal valor. Isso? Aí a partícula Uma magnética você faixa, né? escolhe. Ele te dá uma faixa, né? Na verdade, não uma Tá um corrente limite ali. exata. Tem limite, um limite. Certo. Ensaio via úmida, normalmente campo via úmida, é isso? Correto? Concorda comigo? Correto. Tá? Aí você A vai desmagnet... destacar Aqui, tudo quanto que foi feito, né? Qual o procedimento que você sim, usou, você vai dizer aí. sim. Desmagnetização geralmente é não, corrente de Não. magnetização em branco, partícula magnética colorida ou fluorescente, A gente lembra né? que relatório a gente nunca deixa em branco, certo? Então sempre um tracinho, né? Fechando o relatório, né? Lógico, um É tracinho. não Né? aplicável, né? Ou então você coloca Ou um não NA aí, né? aplicável ou um Não tracinho, ou aplicável. NA ou um tracinho, Depende, né? É. depende. A Na norma, legenda a tinha norma, essa vira, Vladimir. isso. Oi? Aqui embaixo, aqui, ó. Tem a legenda, né? Tem a legenda que você deve seguir aqui embaixo, antes da Sim, sim, assinatura do inspetor. sim, sim. A norma de referência, normalmente, as mistas são 5, artigo 7, isso? ASME Aqui, no 5, caso, apêndice as 6, né? ASME são 5, né? Artigo, eu não estou lembrado, não, aqui é 7, se não me engano, me parece, né? Mas a gente, só para montar algo assim, né? Tá, vamos imaginar aqui que eu esteja soldando, Na verdade, isso aí, cada lugar sim, sim, sim. é uma norma, é um É uma procedimento a se norma, é um seguir. critério, né? Só para a gente Por isso, montar aqui, né? Só por pra isso que gente, vale lembrar que a primeira, né, a primeira atitude de um inspetor quando chega para fazer um trabalho é exigir o procedimento, né? Que sem o procedimento. procedimento você não sai do Sim, lugar. sim. Seja, Normalmente aqui a gente não identifica, se tiver identificado o material, a gente identifica aqui o tipo do aço, né? Certo? aham, E assim por diante. Aqui é muito parecido também com o relatório de NP também, né? Você coloca aqui o item, né? O número de descontinuidades, né? E o tipo de descontinuidade e a localização de tanto a tanto, né? É isso? positivo, Correto? Então é correto. muito, muito parecido. Pessoal, então encerramos nossa aula de hoje. Acredito que aqui, como o Caio falou, aqui tem a legenda, né? A legenda sobre as descontinuidades. Então, todo o relatório vem com essa legenda, certo? Então,
eu não posso estar marcando discontinuidades aqui que não sejam dentro dessas legendas aqui, ok? Aqui, normalmente, nós estamos falando de solda, né? Tá? É isso, Caio? Sim. Eu acredito que... Deixa eu dar uma olhada melhor nisso. Mas, não, aí tá tudo, né? Ó, tem aqui... Não, mas aqui, esse normalmente, relatório ele é completo, né? Ele dá aqui, ó, diâmetro de condutor, caso você use o condutor central. Diâmetro da bobina, né? sim, sim. Equipamento, tipo e modelo. Você vai pôr aqui IOC, aí esses outros campos vão ficar em branco. Então, esse relatório ele abrange todas as Sim, técnicas do todas as IOC, né? técnicas, mas Diretor, contato o que eu direto. estou falando aqui, descontinuidades, Caio, ó, são muito relacionadas, praticamente quase a solda, né? Tá? Sim. Penetração, porosidade, sobreposição, né? Ah, Essas sim. Você trincas está aqui, falando da legenda, né? essas trincas aqui, aí eu posso direcionar tanto para a solda, né, como para, sei lá, Chapa fundidos, plana. forjados, essas coisas. Entendeu? Ok, pessoal? Mais alguma pergunta?